Judá é o leãozinho, né? Judá é o leãozinho. Ele foi colocado como uma autoridade na família pelo fato dos outros 3 filhos de Jacó terem errado feio com o pai, né? Rubens, ele coabitou com a mulher de Jacó, né? Com a concubina. E Simeão e Levi, eles... Com a concubina de Jacó? Foi, de Jacó. Ah, sim, que era o concubina, pai, né? Então ele traiu o pai. O filho? Traiu o pai. É. E aí o Simeão e Levi, que eram os outros 2 que poderiam substituir Rubens, eles desobedeceram, né? Com aquela questão de Simeão, de ensinar quando a irmã dele, Diná, foi estrupada, né? Pelo um rei. E aí eles mataram lá o pessoal, que o Jacó pediu para ele não fazer isso porque eles entraram em acordo e o homem ia casar com a irmã dele, né? Então eles perderam a autoridade com a família e ficou o lugar Judá. Quando prenderam José, Jacó tem um maior carinho por José, né? O maior carinho, era o filho da bênção, filho de Raquel, da bênção. Quando Jacó estava pensando que o filho dele estava bem, estava dentro de uma cova, de uma cacimba, que os próprios irmãos prenderam ele. E a saída que Judá teve de libertar José foi vendendo o irmão. Vendeu José. Com o passar do tempo, vocês sabem a história, José se tornou rei do Egito, governante do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. E a pessoa que dialogou com José foi Judá. E ele disse a José: eu entrego até a minha vida, mas libere o Benjamim, que era o irmão mais jovem, né? Com isso aí houve uma reconciliação entre Judá e José, porque a voz que José viu dentro do poço foi a voz de Judá, dizendo: vamos vender ele. Então para José foi terrível isso, ver o irmão que tinha como autoridade na casa pedindo para vender ele mesmo. Aí ele disse: até aquele que meu pai confiava está me vendendo. Mas a história, ela é linda porque eles 2 se reconciliaram, né? Sim. E durante todo o tempo o Senhor vai juntando essas 2 famílias, a família de Judá e a família de José. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés, sendo Efraim o mais jovem. E aí, lá na saída do Egito, nós temos 2 pessoas que tinham um espírito diferente, que era Josué, sim, e Caleb. Então, da onde era a tribo de Josué? Era a tribo de Efraim, que representava José. Sim. E Caleb era da tribo de Judá. Então, eles 2 viram um cacho de uva que precisava 2 homens carregar. 2 homens precisavam carregar aquele cacho de uva. Uma grande revelação aqui dali. Mas na frente, nós encontramos uma mulher aflita, chorando para ter um filho, Ana. E ela tinha um marido chamado Alcana. E Alcana é da família de Efraim. Nasce Samuel, sendo Samuel também da família de Efraim. E ele unge quem? Ele unge Davi, que é da família de Jessé, que é da família de Judá. Então, novamente, está lá Efraim e Judá, um cooperando com o outro. Quando chegar mais na frente um pouco, nós vamos perceber a ligação entre José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, da família de José, família de Efraim, e Nicodemos, da tribo de Judá. E quando Jesus Cristo morre, eles 2 vão pedir a Pilatos para tirar o corpo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a videira. Amém. 2 homens carregando um cacho de uva. Oh, Senhor Jesus. A videira. Grande revelação.
né? Eles viram em Canaã 2 homens carregando um cacho de ouro. Ó, Senhor Jesus. 2 homens carregando. A geração de Caim, que teve relação com os próprios parentes, está lá em 5 também, capítulo 5 de Gênesis. Caim teve relação com as suas próprias irmãs, sobrinhas, só para o povo. Houve porque a família de Caim, eles tinham uma credencial, eles viviam por conta. Eles não eram dependentes de nada de Deus. Eles viviam do suor, né? Eles viviam com Tubal Caim, com os filhos de Lameque, o 4º filho de Caim. Eles criaram para si gados, eles criaram para si armas, que no caso a gente, porque a gente sempre pega, né, a história e entra, mas na verdade é como fosse a época que o homem começou a descobrir as armas, a época da pedra lascada, dizer assim. E aí eles começaram a fazer cabanas, ser sedentários, porque na verdade eles eram nômades. Eles eram nômades, aí começaram a ser sedentários, a parar e tal. E criar, tanto que a primeira pessoa que criou uma cidade foi Caim. A primeira pessoa que criou cidade foi Caim. Você não vê Abraão, ninguém cria a cidade de Deus, nenhum homem de Deus você não vê. Mas você vai ver Nimrod criando, você vai ver Caim criando cidades. Por quê? Porque é ambição, aquela coisa. Eles só queriam ficar ali. Mas a ordem de Deus era que se espalhasse e multiplicasse, né? Em hebraico o nome Caim significa possessão, adquirir. E Abel? Abel significa espírito. Abel, espírito, sopro. Olha a diferença de Caim. Aí o primeiro filho que ele coloca é Enoque, ensinando o filho a essas coisas. Senhor Jesus. Então, todo o enredo da Escritura Sagrada ela é toda interligada com Gênesis e Apocalipse. Os rios lá de Gênesis que se abrem lá, eles representam o mundo do pecado, o mundo religioso e o mundo do sustento. Aqueles 3 rios. Também nós vamos ver também as figuras lá do ouro, do abidélio e do sardônio, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali também, que Paulo fala sobre isso. Então, toda a Escritura Sagrada ela se interliga. Verdade. Ela não tem preocupação com cronologia humana, ela não entra nesse caso. Ela tem a sua própria história paralela à história humana. O homem está aqui, o Senhor está aqui. Ele trabalha de uma maneira subjetiva com o homem. Porque Deus é Espírito, né? Deus é Espírito, então eu não posso chegar a Deus de qualquer maneira. Então quando a primeira frase mesmo que o Senhor fala, lá no princípio criou Deus. Ele usa, em hebraico Bereshit bara Elohim. Aí a gente olha que pensa que não é muita coisa, mas o verbo bara, ele só é usado para Deus. Os hebreus não usam para coisas comuns. Porque o verbo bara é chamar a existência daquilo que não existe. Aí Paulo fala isso no capítulo 4 de Romanos. Deus é aquele que chama a existência daquilo que não existe. Então só Deus tem essa capacidade. O homem transforma coisas. Mas criar coisas só Deus. Chamar a existência algo que não existe. É o Deus que chama a existência. Que não existe. Ele não sabe qual é o livro da Bíblia que representa toda a Bíblia. Rapaz, eu entendo que é Isaías. Ele sabe, é Isaías. Ele fala que tem 66 livros, né? 66 capítulos. Capítulos. Só que a gente não pode se basear nem por capítulo, nem por versículo, porque os capítulos foram inseridos na Bíblia Sagrada no ano 800, no século 8 depois de Cristo. E os versículos foi no século 17. Langton foi que colocou os capítulos. Na época de Paulo, tinha pergaminhos, não tinha capítulos. Eles escreviam uma carta direta. Não tinha títulos, não tinha aquela parte. Questão, não, né? não, não, não. A gente tem hoje. Não, hoje é fácil demais. Dividido, né? Capítulo, versículo. Quando Paulo vai citar alguma coisa, ele está em algum lugar. Pode olhar, ele fala assim: está escrito em algum lugar. Porque não tinha assim, ele dizia, tal livro, tal. Ele citava assim. E tem muitos livros de Israel
Pronto, Israel mesmo, o Antigo Testamento, eles têm 23 livros, não é 39. São 23. Porque 1º e 2º Samuel é um livro só, não são dois. Samuel não terminou o livro dele. Como é que Samuel falou da própria morte? Entendeu? Ali são cronistas. É como o livro de Moisés, Deuteronômio. Logicamente, quem terminou o livro de Moisés foi Josué. Porque como é que Moisés podia falar da própria morte? Aí você vai ver o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônica, é uma só, não tem 1ª e 2ª. O livro de Reis, 1º e 2º Reis. Aí você percebe também que o livro de Neemias e de Esdra, tá, Neemias e Esdra, mas lá em Israel é só um, eles dois é um só. Porque eles fizeram uma obra só. Um fez a obra do templo, que foi Esdra, e o outro fez a obra dos muros de Jerusalém. Então foi uma obra só. Primeiro começou o templo, depois foi feito um muro. Então, eles têm 23 livros. Os profetas menores, reconhecidos como profetas menores, que são 12, eles têm como um livro só, um copérnico só. Aí não chega a 39, entendeu? Fica em 23. Mas é o mesmo. Porém, a quantidade deles é menor, são 23. Uma curiosidade aqui, já que a gente está falando de curiosidade. Você sabe que quando o Senhor ressuscitou pela 3ª vez lá numa de Tiberíades, na Galileia, Tiberíades, né? Bom, é isso aí que você está dizendo. João, ele pega 153 peixes. Por que João diz a quantidade de peixes? Não tenho a mínima ideia. Né? Interessante. Mas os livros em hebraico, a língua em hebraica, cada letra equivale a números. Tem frases inteiras que significam uma quantidade. 153 em hebraico, se você colocar no Google, em hebraico, eu sou Deus. Em hebraico. Eu sou Deus. Interessante isso aí. Jesus, muito interessante. É perfeito esse número porque é a soma de 17. 10 intercala com 7. 153. São coisas. É como o nome de Deus, né? Que na verdade era oculto. Que é o tetragrama, o Y, o H, o W e o H. Tetragrama. Que é o eu sou. O Y. Não tinha nem como ler, né? Não, mas foi descoberto agora, um DNA agora, eles codificaram os cromossomos e cada espécie de animal tem um código genético. Nós temos o nosso código. O nosso código é 10565, o nosso código genético. Todo ser humano tem esse código. O macaco tem um, o peixe tem outro, todo ser vivo tem um código. Agora veja, Y vale 10 em hebraico, o H vale 5, o W vale 6 e o H vale 5. O mesmo código genético que tem aqui é o número do nome de Deus, tetragrama. Qual era a possibilidade disso? A assinatura de Deus. A assinatura está em nós. Aí os apóstolos perguntam, Senhor, nos ensina a orar. Vocês vão ensinar. Vocês vão chamar assim, Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Amém. Né? Deus é nosso Pai. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, você percebe que ninguém chamava Deus de Pai. Deus chama a gente de Filho, mas unicamente uma pessoa chamar unicamente Deus de Pai, quem chamasse Deus de Pai morreria. Que nem Jesus. Porque estava se tratando que era a própria essência de Deus. Quando você chama unicamente Deus de Pai, o seu único. Então era algo inaceitável na cultura judaica. Até hoje os judeus não chamam Deus de Pai, os muçulmanos não chamam Deus de Pai. Na verdade, nenhuma religião, nenhuma, nem hindu, nenhuma chama Deus de Pai. Só nós cristãos chamamos Deus de Pai. Porque Jesus Cristo deu esse direito de a gente chamar Deus de Pai. E aí no capítulo 19, versículo 7, os judeus disseram que a morte de Jesus Cristo foi porque ele chamou Deus de Pai. Foi isso aí que fez ele morrer. Era blasfêmia. É blasfêmia. E ele tinha dito que nós éramos deuses. Ele repetiu. Vós sois filhos de Deus. Então não está escrito que vós sois deuses? Sois deuses, né? Não sabeis? E está escrito em Salmos e em João. João ele repete. O próprio Senhor Jesus repete. Só que quando você coloca filhos,
você está generalizando, mas quando você coloca eu sou filho de Deus, na cultura deles, essa palavra eu sou, não dá. O eu sou não existe. É muito... A primeira pessoa do pronome não tem. Não tem. O eu sou, não dá para eles. Não tem nem hebraico o eu sou. Não tem. Nós, lá no Antigo Testamento são 613 leis. 613. E mais 613 tradições orais. Somando dá 1223. Tudo isso o povo teria que guardar. Nossa, coisa. E Senhor Jesus. muito impressionante. Aqui é feliz deserto já. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, né? Na verdade, nada é coincidência. Tudo tem um propósito, né? Tudo na Bíblia tem um significado. Você imagina, rapaz, isso aqui não entendi nada. Pode ter certeza que tem um negócio ali. Tudo tem um significado. Tem Deus é perfeito em tudo, né? A gente chegou? Devagarinho aqui. Não é bom. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento, muito emblemática, com respeito a Saul e Davi. Saul era da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. Sim. Bom, Davi era um guerreiro de Saul, que se tornou guerreiro de Saul após ter matado Golias. Por inveja, Saul começou a perseguir Davi. Num certo momento, Davi entrou numa caverna, cortou a manta de Saul e perguntou a Saul: Saul, por que você me persegue? O que foi que eu te fiz? Tudo bem. Se passam cerca de 1500 anos, nós encontramos dois personagens, Saulo e Jesus. A palavra Saulo em hebraico é Saul. Saul no Antigo Testamento era da tribo de Benjamim. Saulo também, ele era da tribo de Benjamim. Saulo era da tribo de Benjamim. E todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele é filho de Davi. Da tribo de Davi, e era chamado filho de Davi. E quando o nosso Senhor se apresenta a Paulo, ele se apresenta dessa forma: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saul, Saul, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então é uma ligação também da perseguição de Saul com Davi e a perseguição de Saulo com Jesus, que é filho de Davi. E a pergunta que Jesus Cristo faz a ele, a resposta é: por que me persegues? A mesma coisa que Davi falou para Saul. E nessa hora Saulo se converte. Amém. Senhor Jesus. Aí se tornou um filho de Davi também. Também. Interessante isso aí também, né? Glória a Deus. Interessante isso. Tudo se encaixa, né? Interessante. Amém. Senhor Jesus.